Fala meu povo do Matemática Sussa, César Almeida aqui na área e hoje eu venho aqui falar um pouquinho para vocês sobre equação do segundo grau, né? Só que esse vídeo que nós vamos fazer aqui é apenas um de 4, ok? 4 vídeos nós vamos fazer. Então quais serão esses 4 vídeos? O primeiro está aqui pra gente, que são equações de segundo grau incompletas. Eu vou explicar o que são isso. O segundo vídeo que eu vou fazer é como é que a gente faz para resolver equação de segundo grau por soma e produto. O que é soma e produto? Também vou explicar lá no segundo vídeo. No terceiro vídeo, eu vou usar a famosíssima fórmula de Bhaskara, ok? E no quarto vídeo, eu quero demonstrar para vocês, eu quero mostrar por que a fórmula de Bhaskara ela funciona, qual é a verdade por trás dela, tá legal? Então, vamos para o primeiro vídeo. Vem comigo então, gente. Então nós vamos falar aqui sobre equações de segundo grau incompletas. Primeira coisa que eu preciso entender é, por que são chamadas de incompletas? Isso aqui normalmente é uma equação de segundo grau, é a forma como a gente escreve uma equação de segundo grau. Então ax² mais bx mais c igual a 0. Então nessa minha equação de segundo grau tem algumas coisas que a gente sabe. Então x é o que a gente chama de incógnita. Então x é a minha incógnita. E A, B e C são números, são apenas números. Então, como A, B e C são números, tem uma regra que a gente tem que obedecer, é que somente o A tem que ser diferente de 0. Tá? Então, esse A, o número que multiplica o x ao quadrado, ele tem que ser um número diferente de 0. Por que isso é obrigatório, César? Porque, vamos supor no caso aqui, se ele fosse 0. 0 vezes x² seria 0, certo? Então, eu tamparia isso aqui. O que acontece é que meu x² ia sumir também com essa multiplicação por 0. Ia sobrar apenas bx vezes c, o que não seria mais uma equação de segundo grau. Então, a regra que a gente tem que obedecer é A diferente de 0, ok? Agora, César, e os números que são b e c, eles podem ser iguais a 0? Sim. Podem. Vamos dar exemplos para a gente aqui, olha só. Se eu escrevo 2x² mais 3x igual a 0, isso aqui é chamado uma equação incompleta. Observe aqui que o A é igual a 2, porque ele está multiplicando x², o B é igual a 3, porque ele está multiplicando por x, e o C não aparece. Se o C não aparece, isso implica que ele tem que ser igual a 0. Ok? Mais um exemplo. Então vamos supor aqui, ó, menos 5x² mais 7 igual a 0. Então nós temos aqui, ó, quem que é o A? O A é menos 5, é quem está multiplicando o x². O C é o mais 7, porque eu sei que não está multiplicando por ninguém. Tá vendo que não está aparecendo ninguém multiplicado por x? É porque existe alguém aqui no meio, tá? Como se tivesse 0 vezes x sendo multiplicado, só que eu sei que 0 vezes x é 0, então eu não vou escrever isso. Isso significa que o valor do b é 0. Então, esses dois aqui são exemplos de equações incompletas. A equação será chamada de incompleta quando c for igual a 0 ou b for igual a 0. Os dois podem ser iguais a 0 ao mesmo tempo? Sim, é possível, tá? Eu poderia escrever simplesmente aqui, ó, 4x² igual a 0. Bom, e eu quero falar para vocês, quando o C, apenas o C foi igual a 0, quando o C foi igual a 0, como é que eu faço para resolver essa equação de segundo grau? Então, é possível, é rápido, prático. Olha só o que eu vou fazer. Nós vamos usar aqui a fatoração. Nessa fatoração, a gente vai utilizar um dos casos de fatoração que a gente chama de fator comum em evidência. Sabe, quando a gente coloca aquele fator comum em evidência, a gente isola ele antes dos parênteses, é uma ideia assim. Então eu vou olhar nesse exemplo, meu exemplo 1 aqui e vou pensar o seguinte. Nós temos aqui x² mais 6x igual a 0. E eu vou pensar, qual deve ser o fator comum que está incluído aqui? Quem é o cara que está aparecendo mais de uma vez? Quando eu escrevo x ao quadrado, isso é x vezes x. 6x é 6 vezes x.
Então, o fator comum que está sendo incluído aqui é o x. A gente pode colocar esse fator comum em evidência. Então, x que vai multiplicar para a gente, ó, x, né? Porque x vezes x é x ao quadrado, mais 6, porque x vezes 6 é igual a 6x. Isso é igual a zero. E aí a gente chega numa parte que eu posso pensar o seguinte. Eu tenho um produto, uma multiplicação de dois fatores resultando em zero. Quando é que isso é possível, César? Quando pelo menos um dos fatores é zero. Qualquer número vezes zero é igual a ele mesmo. Então, se eu faço aqui, ó, zero vezes qualquer coisa, vai dar zero. Ou alguma coisa vezes zero, também vai dar zero. Então, como é que eu faço para sair dessa situação? X ou x mais 6 tem que ser igual a zero. Um dos dois ou os dois ao mesmo tempo. Então, eu posso escrever aqui, ó, o x pode ser igual a zero ou o x mais 6 também pode ser igual a zero. Se o x mais 6 for igual a zero, esse mais 6 está somando, eu vou passar para o outro lado como menos 6. X é igual a menos 6. Então, aqui, eu tenho a seguinte situação. O valor de x, que é o resultado da minha equação, ele pode ser 0 ou menos 6. Está vendo? Esse 0 ou menos 6 nada mais é do que os valores que compõem o conjunto de solução da minha equação. Então, ao final disso tudo, eu escrevo conjunto de solução ou conjunto verdade, que é a mesma coisa, vai dar aqui o menos 6 e o 0. É assim que a gente dá a resposta numa equação. A gente escreve o conjunto de solução ou o conjunto verdade em qualquer equação, tá? Vou para o exemplo 2 ali, ó. 3x² menos 15x igual a 0. Mais uma vez, o c aqui é igual a 0. Tá vendo? Tem x dos dois. Eu posso colocar o x em evidência. Ou eu posso ir mais longe ainda. Nesse caso aqui, eu posso pensar que o 15 ele é 3 vezes 5. Então, eu posso colocar o 3x em evidência. Colocando o 3x em evidência, nós vamos aqui multiplicar por x. 3x vezes x é igual a 3x², menos 5. Ó, 3 vezes menos 5 vai dar menos 15. Isso é igual a zero. E aí eu posso pensar do mesmo jeito, olha, um produto de dois fatores resulta em zero. Isso significa que pelo menos um dos fatores tem que ser zero. Então, eu posso escrever que 3x é igual a zero, que é o primeiro fator, ou x menos 5 é igual a zero, que é o segundo fator. Se eu pegar esse 3 que está multiplicando e passar para cá dividindo, nós vamos encontrar que o x tem que ser zero. 0 dividido por 3 é zero. Esse menos 5 que está subtraindo, passa para o outro lado, somando, então x é igual a 5. Então, olha só o que nós temos. O x ele pode ser 0 ou 5. Então, eu vou escrever aqui o conjunto de solução dessa minha equação, que vai ficar 0 e 5. Ok? Então, tá aqui, ó, usando fatoração com o fator comum em evidência toda vez quando o c for 0. Vamos para a próxima parte, então, gente. Saca só. Aqui eu vou resolver equações incompletas ainda, né? Em que o valor do b é igual a 0. Então, a outra que eu acabei de resolver é do c igual a 0. E quando a gente tiver o b igual a 0, qual vai ser o processo? A gente vai aqui, ó, calcular raiz quadrada. Tá? Por que vai ser a raiz quadrada? Olha, vem comigo. Vamos ali, ó. Então, nós temos aqui, ó, x² menos 4 igual a 0. E a gente quer o que nessa minha equação, gente? A gente quer encontrar o valor de x. Não é? Não é essa a ideia? Então, para a gente encontrar o valor de x, eu vou isolar o x ali. Esse menos 4 que está subtraindo, eu vou passar para o lado direito somando. Essa vai ser a ideia. Então, vai ficar assim, ó, x² igual a 4. E quando a gente chega nessa equação, a ideia é sempre aplicar a operação inversa, né? Então, você está somando de um lado, passa para o outro lado subtraindo. Você está multiplicando, passa dividindo. E aqui nós temos uma potência, está elevada ao quadrado. Qual que é a operação inversa da potenciação? A radiciação. Então, o inverso de elevado ao quadrado seria a raiz quadrada. E aí a gente faz o quê? Se está elevado ao quadrado, então eu vou passar para o outro lado como a raiz quadrada de 4. Só que essa raiz quadrada de 4 não vai ser o suficiente para a gente resolver isso. Por quê? Pensa comigo. Que número que elevado ao quadrado dá 4? Pensa aí. Que número que elevado ao quadrado dá 4? Eu poderia pegar o 2 ao quadrado dá 4, César? Dá.
É verdade. Mas tem mais um. O menos 2 ao quadrado também é igual a 4. Então, qualquer valor elevado a um expoente par, o resultado é sempre positivo. Isso significa que nessa minha equação eu tenho que considerar tanto o resultado positivo quanto negativo. E tem um sinal que deixa bastante claro isso para a gente. E esse sinal é o sinal de mais ou menos. Aquele sinal de mais ou menos ali, gente, não é mais ou menos, não, é positivo ou negativo. Isso significa que o meu valor de x ele pode ser igual a 2 ou o meu valor de x pode ser igual a menos 2. Conjunto de solução, então, da minha equação, ó, conjunto de solução, eu vou escrever aqui menos 2 e 2. Se eu escrevesse apenas o 2, apenas o resultado positivo, eu estaria com uma resposta incompleta. É legal? Vamos para o exemplo 4, então? Vamos lá. 2x² menos 10 é igual a 0. Então, mesmo processo que eu acabei de usar aqui à esquerda, menos 10 passa para cá, somando. Então, vai ficar 2x² é igual a 10. E aí a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Nós temos uma multiplicação e uma potenciação, certo? Antes de passar a raiz quadrada para o lado direito, esse 2 ele tem que sair daqui. Eu tenho que isolar o x completamente para conseguir tirar esse 2 aqui do expoente, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é, esse 2 está multiplicando, vou passar para cá, dividindo. Então nós vamos ficar ó, com x² é igual a 10 dividido por 2, que é 5. Agora sim, como está com elevado ao quadrado, passo como raiz quadrada, né? Então eu escrevo, olha, x é igual a mais ou menos, não posso esquecer do mais ou menos, né? Positivo e negativo, raiz quadrada de 5. Mas César, raiz quadrada de 5 não tem resultado exato. Tudo bem, não tem problema. A sua resposta vai carregar dessa forma. A não ser que você caia numa questão que diga aproxime o valor da raiz quadrada ou então considere raiz de 5 como 2,2 ou alguma coisa parecida, você vai deixar a sua resposta como raiz de 5. Então, nesse caso aqui, o conjunto de solução será menos raiz de 5 mais raiz de 5. Sussa? Beleza. Vamos lá. Mais dois exemplos para a gente. Exemplo 5. Mesmo processo. Olha, esse menos 15 passa para o outro lado como mais 15, né? Se está subtraindo, passa somando. Então, 6x² é igual a 15. Esse 6 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, ficaremos com x² igual a 15, dividido por 6. O que dá para a gente simplificar, né, gente? Olha só, o 15 e o 6 dá para simplificar por 3. Então, por 3 aqui vai ficar 5, por 3 vai ficar 2. 5 meios, então. E aí, o que a gente pode fazer? Nós vamos escrever que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 5 meios. Certo? Só que a gente pode melhorar aquilo ali. Essa seria uma possível resposta, mas a gente pode melhorar. Toda vez quando a gente calcula a raiz quadrada de uma fração, a gente está calculando a raiz quadrada do numerador e do denominador. Então eu vou separar os dois. Aquilo ali eu vou chamar de x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 5 sobre a raiz quadrada de 2. E nessa forma, nós nos deparamos aqui com uma raiz no denominador. E com essa raiz no denominador, eu vou racionalizar essa fração. Eu preciso tirar essa raiz desse denominador. Vou multiplicar, então, denominador e numerador por raiz de 2. Porque se eu sei que multiplicar raiz de 2 por raiz de 2, isso vai dar raiz quadrada de 4, que é 2. Então, ficaremos, olha, x é igual a mais ou menos, raiz de 5 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 10, sobre raiz de 2 vezes 2, que é 2. Então, 2 vezes 2, 4, raiz quadrada de 4 é 2. Conseguimos tirar a raiz do denominador. Dá para escrever agora o conjunto de solução. Então, meu conjunto de solução será menos raiz de 10 sobre 2 e mais raiz de 10 sobre 2. Então, nós temos o valor positivo e o negativo. Para a gente fechar aqui o vídeo, olha só. Questão, ó, exercício 6, exemplo 6. Vamos naquele cara ali, ó. Mesmo processo, hein, gente? Ó, você está somando, passa para o outro lado o quê? Subtraindo, operação inversa.
Então, x² é igual a menos 9. X² é igual a menos 9. E aí eu posso pensar o seguinte. Eu vou voltar aqui no que eu tinha falado antes e eu falei exatamente essa frase com vocês. Ó. Todo número elevado a um expoente par, o resultado tem que ser positivo. Todo número elevado a um expoente par, o resultado tem que ser positivo. E aí, eu me deparo aqui com um x elevado ao quadrado, que é um expoente par, e o resultado é negativo. Então, eu poderia pensar o seguinte, César, se a gente fizer um menos 3 ao quadrado, eu vou encontrar mais 9, não é menos 9. Se eu fizer o 3 ao quadrado, eu também vou encontrar mais 9. E aí, o que eu faço? A ideia é o seguinte, como essa minha equação está dentro do conjunto dos números reais, eu não vou conseguir obter uma resposta para isso aqui mesmo. E quando você não obtém uma resposta, uma solução para a sua equação, como é que a gente escreve? Aqui nesse caso, a sua solução será o conjunto vazio. Tá? Então, toda vez que você se deparar com uma equação incompleta, nesse formato aqui, em que o número elevado ao quadrado deu um resultado negativo, a sua solução será vazia, certo? Então é isso aí, meu povo. Tudo de bom para vocês. Tamo junto, hein?